Mensagem, pregação da palavra. Quero compartilhar com os irmãos nessa noite uma mensagem que tive oportunidade de pregar recentemente. No último final de semana, eu estive com os adolescentes, com 12 adolescentes da nossa igreja, eu, a Vitória e o Fábio. Acompanhamos esses 12 adolescentes até Turvo, aqui no interior do estado, num retiro do presbitério de Guarapuava, presbitério do Iguaçu, esse é o nome mesmo, né? Presbitério do Iguaçu. E eles nos chamaram para estar lá com eles, participando, prelecionando, e eu quero compartilhar duas dessas mensagens com os irmãos, com a igreja também, que compartilhei lá. Eu fiz um compilado de duas, então se lá demorou cada uma 40 minutos, faz o cálculo aí, hoje a gente vai longe, né? São duas de uma vez, mas a ideia não é nem a gente se estender, mas justamente refletir sobre o que o texto fala para nós, algo que foi pertinente a eles lá naqueles dias e a todos nós que estávamos lá, mas que é pertinente a nós também como igreja. Eu quero compartilhar com você a exposição da parábola do filho pródigo, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, nós encontramos a parábola do filho pródigo. Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32. Mesmo você adolescente, estou vendo alguns que estavam na viagem e já ouviram essa mensagem, preste bastante atenção. O Senhor sempre fala coisas novas conosco, reforça coisas que Ele já nos ensinou e Ele tem coisas maravilhosas para cada um de nós nessa noite. Eu creio nisso em nome de Jesus. Lucas capítulo 15, versículos 11 a 32, preste atenção no que diz essa parábola que Jesus contou. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, eu quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Eu vou me arrumar, eu vou voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, eu pequei contra Deus e diante do Senhor já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: Pai, faz tantos anos que eu sirvo o Senhor, e eu nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, estamos aqui diante da sua palavra, nós a lemos, nós ouvimos o que ela tem a nos dizer e queremos compreender aquilo que está sendo dito nesse texto. Não só perceber as palavras, mas entender os princípios e ensinamentos que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. Fala conosco, ó Deus, nessa noite. Usa a minha vida para honra e glória do Teu nome.
apesar de mim e das minhas impossibilidades, Pai querido, que eu seja porta-voz do Senhor nessa noite. Ministra a Deus em cada coração exatamente aquilo que nós precisamos ouvir. O alimento que é destinado ao nosso coração. Nós não ouvimos para poder contar simplesmente para o outro, mas ouvimos primeiro para contar para nós mesmos e assim espalharmos essa mensagem a outros corações. Tem misericórdia de nós, ó Pai querido, e fala com cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a parábola do filho pródigo, como a gente costuma chamá-la, aqui na minha Bíblia está como a parábola do filho perdido. Ela é bem conhecida no meio evangélico, no meio católico, no meio cristão e até mesmo fora desse meio, algumas pessoas ousam citar essa parábola e têm um conhecimento dela. Ela conta essa história dessa família, desse núcleo familiar, aqui destacado só em 3 personagens, o pai e 2 filhos. E um deles, o mais novo, sai de casa, gasta tudo e volta arrependido, e o mais velho contrariado com toda essa situação. Jesus contava parábolas que não eram histórias que necessariamente tinham acontecido. Eram histórias inventadas, mas plausíveis de acontecer. Você poderia ter encontrado essa mesma história em alguma família por ali naquele tempo de Jesus. E ele usava as parábolas que traziam figuras do dia a dia para falar de coisas profundas, complicadas de entender, mas para que os simples entendessem, mesmo aqueles que não tivessem nenhum estudo, ele trazia a linguagem da vida diária deles, para contar e explicar coisas profundas. Jesus aqui não está falando só sobre um filho que é rebelde, um filho que é obediente, só sobre um pai que o pai tem que ser bonzinho com seus filhos, que tem que dar um cabrito, um boi gordo. Não se trata disso. O que Jesus está falando é muito além do que a história simplesmente batendo os olhos e lendo pode nos trazer. A gente pode tirar lições morais disso? Podemos tirar lições morais e elas podem até fazer algum sentido. Mas a palavra aqui que Jesus compartilha pela parábola do filho pródigo, ela vai bem além disso. Ela é uma imagem, um retrato, uma ilustração da relação de Deus comigo e com você. E ela retrata Deus, mas ela também retrata a cada um de nós, como nós nos portamos nessa relação com Deus. Jesus vem aqui falando uma sequência de parábolas e todas elas seguem essa mesma temática relacional, essa mesma temática da importância que Deus dá a cada ovelha que Ele traz para dentro do seu aprisco. Cada ovelha que Ele arrebanha para si, Ele tem ela como preciosa e Ele aguarda e Ele está pronto para recebê-la, mesmo quando ela se perde, mesmo quando ela se vai. É o que a gente vê na parábola da ovelha perdida no início do capítulo, a parábola da dracma perdida, ali nos versículos 8 a 10, e aí seguida da parábola do filho pródigo. Pródigo significa aquele que é gastador, aquele que é esbanjador, aquele que não sabe controlar o seu dinheiro, que dinheiro na mão é vendaval. Ele vê o dinheiro, ele tem que gastar. A gente às vezes, tem gente aí muito pródiga por aí, né? Fala, não, eu nunca fugi de casa, mas não pode ver um dinheiro na mão, na carteira, né? Abre a conta bancária e fala, sobrou. Quem consegue o feito de sobrar, já está muito bem, né? E aí fala, não, eu tenho que gastar. Nem que não precise daquilo, mas é a vontade de gastar. O pródigo era esse, que tinha riquezas, tinha bens, muitos ou poucos, não importa, ele só não consegue se conter. Ele tem que gastar, e gasta além do que precisa, além do que pode e além daquilo que era necessidade. E essa história conta sobre esse jovem aí, filho de um pai amoroso, bondoso, e que ele pede os seus bens e gasta tudo. Mas eu queria olhar com mais clareza junto com você, que a gente pegasse a nossa lupa aí e desse uma analisada nesses 2 perfis, em primeiro lugar. Nós temos 2 filhos diferentes aí. Quem é pai de muitos filhos sabe que mesmo que tenha 4, né, William e Karine, cada um de um jeitinho, né? Não dá para dizer. Eles podem até ser parecidos na fisionomia, mas cada um tem a sua personalidade, cada um tem o seu jeito, não era diferente nessa família. Nós tínhamos 2 filhos muito diferentes. O mais novo, muito topetudo, ousado, como um bom caçula, resolveu pedir todos os seus bens. Ele olhou para o seu pai vivo e pediu uma herança. Já viu isso? Herança de pai vivo? A herança geralmente a gente recebe quando nossos parentescos, né, quando nossos pais falecem. É quando a gente recebe a herança. A herança ela é um pressuposto de quem partiu, aliás, de quem está, filho daquele que partiu. Mas esse filho é ousado, ele olha para o seu pai e o dá como morto.
olhando nos seus olhos, ele considera ele como morto e diz: Pai, me dê logo a minha parte. Me dê o que me cabe nos bens. E o pai divide entre o filho mais moço, o filho mais velho, e reparte aí a parte de cada um. E a Bíblia diz que, não passado muitos dias, esse filho mais moço vai para outro país, para outra terra distante, e ali ele começa a gastar. Ele começa a ver oportunidades, ele compra aquilo, vai naquele lugar, faz a viagem tal, se hospeda na estebaria lá mais cara, na hospedaria mais cara. Ele vai num lugar e paga a comida dos amigos, paga a bebida dos amigos. O próprio irmão acusa ele, né, de ter gastado isso com prostitutas, com libertinagem. Ele torra o dinheiro mesmo, e o texto fala que ele vive de forma desenfreada gastando esse dinheiro. Mas dinheiro acaba. Por mais barato que sejam os bens, uma hora termina. Se você tem uma fonte seca, aliás, se você não tem fonte, né, se só tem uma porção guardada como esse jovem que não trabalhava, uma hora terminou o dinheiro. E quando terminou o dinheiro, ele se viu em sofrimento, em necessidade. E, concomitantemente, aconteceu uma grande necessidade naquela terra, fome. As pessoas, de forma geral, mesmo os trabalhadores, começaram a passar fome. Imagine esse jovem que tinha gastado tudo, não tinha fonte de renda nenhuma, não tinha ofício algum, se viu, então, em grande necessidade, em grande perturbação. E ele fala: preciso achar um trabalho. E ele, como judeu, era uma história para judeus, ele acaba indo parar no lugar mais indigno que um judeu poderia imaginar, no meio dos porcos. O judeu não come carne de porco e nem se aproxima de porcos. O porco é um animal imundo para a cultura judaica, e ele foi parar bem no meio dos porcos. E não só cuidando deles, mas ele tinha tanta fome que ele tinha vontade de comer a comida dos porcos. Esse é um cenário de derrocada total, de sujeira e imundície total. Quando Jesus fala isso para as pessoas e mostra esse cenário, eles devem ter revirado o estômago, pensando: que cena grotesca, que vergonhoso esse jovem vivendo dessa maneira. Chegando a tal ponto que não só passou fome, mas foi cuidar de porco. E não só cuidou de porco, mas queria comer a comida do porco. É a indignidade da indignidade. É a sujeira da imundície. É o final de tudo. É o fundo do poço. E ele olha aquilo, olha aquela situação e lembra do que ele vivia lá com os pais. Ele falou: puxa, na casa dos meus pais, não é só os filhos que comem bem, não é só a minha mãe que come bem, mas os empregados têm pão com fartura, e eu estou aqui querendo comer comida de porco. Eu vou voltar. E ele chega a ensaiar uma fala. Ele para, se ele tivesse um espelho, provavelmente ele teria parado na frente do espelho, mas ele para e ensaia: o que eu vou falar para o meu pai? E ele ensaia a fala dele, que está ali no versículo 17, 18 e 19. Ele fala: pai, eu pequei contra o Senhor, contra Deus e diante do Senhor, não sou digno de ser chamado seu filho, então pode me aceitar como empregado mesmo, porque eu aceito essa condição, eu entendo o que eu fiz, estou arrependido do que eu fiz, me aceita dessa forma. E com o discurso ensaiado, ele ruma de volta para casa. E chegando em casa, ele fala com o seu pai dessa forma. Eu não quero ainda falar da chegada do filho, porque quero aqui traçar esse perfil desse filho. Esse filho mais novo, ele fala como nós nascemos. Ele fala de uma condição que eu e você também estamos. Nós nascemos e recebemos a bênção da vida das mãos do Senhor. O Senhor partilha conosco uma graça maravilhosa, que é o dom de viver. Ele concede a nós saúde, a possibilidade de vida, de crescimento. Ele dá para nós inteligência, desenvolvimento intelectual, desenvolvimento físico. Ele concede para nós tudo aquilo que a gente precisa para viver e viver bem. Mas o homem, por causa do pecado, ele está numa condição de perdição. E ele vai direto para o lamaçal dos porcos. A minha natureza, a sua natureza, ela é completamente pecaminosa. O nosso desejo natural não é ser bonzinho, não é fazer coisas boas. Você já tem ouvido isso de nós muitas vezes. E a palavra fala isso para nós. O Salmo 51, versículo 5, fala que nasci em pecado e em pecado concebeu a minha mãe. Nós somos pecadores.
E a gente gosta mesmo é da lama, a gente gosta de esbanjar, a gente gosta do pecado, a gente gosta de viver naquilo que é mal, a gente gosta de pegar essa dádiva maravilhosa, essa herança maravilhosa que Deus nos deu, que é a vida, e desperdiçar ela, queimar ela, viver de maneira desenfreada, respondendo os desejos do nosso coração. O nosso impulso natural é esse, é olhar qual é o nosso desejo, a nossa vontade, aquilo que nos faz feliz, aquilo que engrandece a nossa alma, aquilo que faz o nosso nome notório, e dar vazão a todas essas coisas, e mover céus e terra para que a nossa vontade seja feita, para que o nosso querer seja desenvolvido. A gente nasce e o nosso impulso natural é olhar para Deus e dar Ele como morto, e dizer: Deus não importa para mim, eu não preciso de um Deus. Olha como eu sou forte, olha como eu sou inteligente, olha as coisas que eu sou capaz de fazer. Eu só preciso de mim mesmo, da minha própria aplicação, da minha própria disciplina. Eu só preciso ser esforçado e eu vou alcançar o mundo. Eu posso olhar no espelho e dizer o quanto eu sou bom. Eu posso me motivar com frases. Eu posso lembrar o quanto eu sou merecedor de todas as coisas. Então eu vou ganhar o mundo todo, porque eu sou forte, inteligente, eu sou bom. E Deus para mim é uma opção. Se eu precisar, eu posso dar uma chamada nele de vez em quando, vejo se ele me atende, mas quer saber? É no meu braço que eu vou conquistar todas as coisas. Se eu não estudar, se eu não fizer, se eu não trabalhar muito, se eu não suar, ninguém vai me ajudar, nem Deus. E a gente dá Deus como morto. Toma a nossa herança e torra ela do nosso próprio jeito. Assim como esse filho mais novo, a gente não é muito diferente. A gente precisa lembrar que isso acontece conosco por causa do pecado original, lá em Adão e Eva. O nosso coração foi contaminado. E todas as gerações dos filhos de Adão e Eva, eu e você, nascemos com o pecado. O pecado não é só quando a gente faz uma coisa errada, mas o pecado está em nós. É uma condição humana. Mesmo quando você acha que fez tudo certo, ainda assim, você é um grande pecador, eu sou um grande pecador. E nós somos como esse filho mais novo, que inicia a jornada da nossa vida em prol de torrar todas as bênçãos que o Senhor nos concede ao nascermos. E a gente vive de forma desenfreada, a gente vive de forma obstinada a fazer aquilo que é a nossa vontade e que não combina com aquilo que é bom, que não combina com a vontade de Deus. Mas chega um momento que mesmo esse mundo que nos promete tantas coisas, boas, atraentes, interessantes, ele vê a gente em grande necessidade e nos leva ao lamaçal dos porcos. E até o lamaçal dos porcos muitas vezes é negado para a gente também. Até a comida dos porcos para a gente é negada. Esse mundo que nós estamos, ele nos oferece poder, glória, álcool, drogas, vícios. Ele nos oferece sexo livre, amor livre. Um falso discurso de liberdade, revestido de grande libertinagem. Riqueza rápida, arrasta para cima, e você vai saber como enriquecer rapidamente. Ele oferece para a gente oportunidades de fama, a alguns cliques de distância. Ele oferece para a gente prazer rápido, facilidade. Aquilo que você quer e precisa, você tem num piscar de olhos. Se você está com fome, você não precisa nem sair de casa. É só pedir que um motoqueiro entregue na sua porta. Tudo é muito fácil nos nossos dias. Eu não estou dizendo que isso é pecado, tá? Estou dizendo que o nosso mundo é cercado de facilidades. E ele vende para nós facilidades. Inclusive, faz a gente acreditar que precisa de coisas que a gente não precisa. E nisso nós vamos torrando a herança que Deus nos deu. Nós vamos nos esgotando naquilo que o mundo está oferecendo. E a gente vai estragando cada vez mais aquilo que era maravilhoso, a vida que o Senhor nos deu. Nós somos conduzidos a mais escolhas pelo pecado que há em nós. E a gente fica esgotado pelo engano do mundo. O mesmo mundo que nos ofereceu tudo é o mundo que passa a nos desprezar. No mundo, tudo é permitido, tudo é livre, tudo é muito bom e parece maravilhoso, até que você se torna a vítima da liberdade que é pregada. Todo mundo é livre para fazer o que quer e o que tem vontade. Mas sempre chega num ponto em que a liberdade do outro mata outra pessoa, mata a minha vida, despreza a minha possibilidade de viver e ser alguma coisa. Porque o que o mundo oferece é completamente enganoso e vazio. Esse filho largou seu pai. Eu e você não somos diferentes dele. Mas o Senhor sempre está disposto a nos chamar de volta, não é verdade? Sempre está pronto a nos receber em casa
nós já vamos falar da recepção do pai. Mas antes eu quero que você olhe comigo o filho mais velho. Esse sim era bom, não é verdade? Filho bom é o filho que fica em casa, é o filho da mãe, do ladinho da mãe, grudadinho, que faz tudo que o pai pede. Puxa, esse aí não tem erro, né? Que filho maravilhoso. Pode parecer que sim. Talvez o filho mais velho fosse aquele que os empregados falassem: nossa, o dia que esse pai morrer, a casa está garantida, porque se depender do mais novo, ia torrar tudo. Mas esse aqui mais velho, obediente, trabalha, obedece tudo que o pai pede, esse sim é um filho bom. Ele é um filho dedicado, ele nunca quis sair de casa, ele sempre esteve ali do lado, ele muitas vezes até reprovou o seu irmão, indignado, não é mãe, puxa pai, que coisa horrível que esse meu irmão fez, mas eu estou aqui, tá bom? Eu estou aqui, eu nunca vou deixar vocês. Eu sou o filho bonzinho, obediente, mas ele era amargo, ele era amargurado. Ele era um filho que fazia tudo, mas não se sentia filho. E existe uma ironia muito grande, e não despropositada, que Jesus coloca nessa história, é que enquanto aquele filho que estava sendo tratado como filho, recebeu as bênçãos de filho, a herança de filho, saiu, provou tudo que era mal e queria voltar como empregado, aquele que sempre foi filho dentro de casa se enxergava como empregado o tempo inteiro. Na verdade, ele se via aprisionado em querer agradar o pai, em querer fazer aquilo que o pai queria, em poder corresponder à vontade deles. E ele foi se cansando disso também. O comportamento dele era maravilhoso, exemplar, mas o coração dele completamente seco. Não tinha nada para oferecer. O coração dele era amargurado. Ele era performático. Ele era bom em parecer bom. Ele era bom em convencer as pessoas de que ele era extraordinário, de que ele era bonzinho. Um filho modelo. Ele parece também um pouquinho comigo, com você. Principalmente aqueles que nasceram em lar cristão, aqueles que estão há muitos anos na igreja, que estão acostumados com o rito religioso, que sabem todos os movimentos, que sabem a ordem da liturgia sem nem pegar o boletim na mão. Aquele que sabe a sequência de aulas da escola dominical, que se adianta e sabe a resposta pronta, que se o pastor perguntar um versículo, ele sabe 3. Aquele que tem todas as respostas prontas. Ele nunca saiu da casa, ele nunca se afastou da casa. Ele faz tudo o que o pai pede. Um cristão exemplar, mas muitas vezes performático. Às vezes ele canta e toca aqui na frente. Às vezes se chamar para pregar, ele sabe pregar. Mas ele só sabe demonstrar casca. O coração é oco, amargo e vazio. No final, o que ele quer mesmo é convencer a Deus de que ele é bom o suficiente. De que ele é digno da salvação. E que se Deus olhar bem para ele e listar tudo aquilo que ele fez, puxa, Deus vai ficar orgulhoso demais, vai salvar ele com um largo sorriso. Ele está tentando convencer a Deus daquilo que ele acha que não merece, sabe que não merece e quer convencer com performance, com obras, com trabalho. O filho mais velho é o retrato dessas pessoas, como eu e você podemos muitas vezes ser. Ratos de igreja, esquentadores de banco, profissionais cristãos, né? Ou crentes profissionais, na verdade, né? Eu sou crente de carteirinha. Eu sei ser crente. No clube dos crentes eu sou o número 1. Sei tudo. Como é que faz, como que deve fazer. Sei todas as respostas, as histórias, as músicas. Eu sou muito inteirado sobre tudo. Mas vivo com o coração seco. Vivo como se fosse servo, empregado de Deus. Deus para mim é um patrão que pede que eu trabalhe muito na igreja. Que eu assuma cargos e mais cargos. E saia daqui sem energia nenhuma, sem força nenhuma. Mas com a admiração de todos. Puxa, aquela pessoa trabalha demais, né? Queria ser como fulano. Faz tudo na igreja. Ele está em todas. Sempre com muita energia, sempre com muito sorriso, mas às vezes chega em casa e chora. Chora porque não tem mais nada. Só o movimento daquilo que fez, mas o coração não foi abastecido. Tem gente que vem na igreja todo domingo e consegue sair daqui oco, vazio, porque trabalhou muito, mas não sentou para ouvir. Muitas Martas e poucas Marias por aí. Esse é o retrato do filho mais velho, que parece uma boa figura, mas não é. E aí nós temos o estabelecimento aí da relação desses filhos com o seu pai. Essa relação
é, na verdade, o centro da parábola. Aquilo que Deus é para os filhos, não aquilo que os filhos são. Embora o reconhecimento de quem os filhos são também faz grande diferença em perceber quem o pai é, o centro da parábola é a atitude do pai, que até não é o que mais é citado, mas quando é citado, ele ganha uma posição de destaque profundo pela sua atitude. Veja que Jesus, Deus, chama a mim e a você, assim como esse pai queria com seus filhos, não para uma relação empregatícia, não para uma relação de bombeiro, de bancária, onde só deposita as bênçãos e você vai desfrutando delas, mas ele chama para você para um relacionamento familiar. Ele é apresentado como um pai, e ele é um pai para mim e para você, porque ele quer relação familiar. A família da fé nós somos. Deus quer construir comigo e com você uma relação próxima, íntima. Ele quer compartilhar dos planos da família com você e quer que você construa com ele a riqueza familiar. E a riqueza de Deus não se trata de dinheiro, mas de bênçãos espirituais. E ele compartilha conosco, ele chama a gente para essa relação próxima, íntima, pessoal e não profissional. A parábola fala do caráter de Deus e do Pai maravilhoso que Ele é. Quando nós vemos então agora a perspectiva do retorno, nós vemos um cenário muito interessante. O filho mais novo, que saiu, volta com um discurso ensaiado, não é verdade? Volta pronto para saber o que dizer, para que ele possa demonstrar o seu arrependimento. E é maravilhoso isso que ele faz, demonstra mesmo o quanto ele sentiu tudo aquilo. Ele foi pela dor, ele foi pelo sofrimento, pelo caminho mais difícil. Sim, é verdade, ele foi. Mas no final das contas a gente vê que o filho mais velho não estava muito diferente. Ele tinha o coração igualzinho, talvez ele quisesse também ter saído, mas ele não teve nem essa coragem, ele ficou com o coração apartado. Mas o pai tem uma atitude muito interessante. Quando você olha ali para o versículo 21, a gente vê o primeiro aspecto de quem o pai é. Versículo 20, um pouquinho antes. Arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Quem corre, o filho ou o pai? O pai. Quem vai em direção a quem? O pai em direção ao filho. Isso mostra para a gente, Jesus estava ensinando aquelas pessoas e ensina para nós que a iniciativa é sempre divina. O primeiro passo é sempre de Deus, não somos nós que aceitamos Jesus, mas Ele que nos recebe em primeiro lugar. E a palavra fala para nós que é muito mais do que simplesmente Deus pronto, parado, esperando e falando, venha, eu estou pronto para te receber, eu não vou te julgar, eu não vou te condenar, eu quero te receber. Mas mais do que isso, Deus estava com o jovem, o filho mais moço, lá nos porcos. Foi Ele mesmo que moveu o coração do filho ao retorno. A palavra de Deus nos fala que Deus opera em nós tanto querer quanto realizar. Até a vontade de voltar é dada por Deus. Filipenses 2,13 fala isso para nós. A vontade de voltar vem de Deus para nós. Se você teve vontade de vir para o culto, ela veio de Deus. Se você tem vontade de buscar mais a Deus, ela vem do Espírito Santo que está em você. Se você teve vontade um dia de se render ao Senhor, de entregar a sua vida ao Senhor, de dizer, Jesus, você é o meu Salvador, essa vontade veio de Deus. Porque sem isso, você jamais ia querer, eu jamais ia querer Jesus. Mesmo que eu tenha crescido num lar cristão, mesmo que eu conheça a Bíblia muito. Se Deus não tocar o meu coração e Ele mesmo não tomar a iniciativa, eu não tenho vontade de ser salvo. Eu tenho vontade de pecar, e pecar, e pecar. Mas Deus nos alcançou. Ele nos alcança, Ele vem em direção a nós. E quando Ele nos avista, Ele não faz uma recepção fria, Ele não é de uma recepção formal, mas Ele é caloroso, Ele é paternal, Ele abraça, Ele beija, Ele recebe e diz, seja bem-vindo, meu filho. Eu sei que você veio nesse trapo, nessa sujeira que você está, mas eu te recebo. Toma a iniciativa e te recebo. Ainda que a gente pudesse então ter toda a vontade de voltar, se Deus não quisesse nos receber, não adiantaria de nada. Mas Ele sempre nos recebe. Aqueles que o Senhor traz até Cristo, Cristo não lança de modo algum fora, mas Ele recebe. Foi Deus quem viu a condição do homem e resolveu salvá-lo em primeiro lugar. Efésios capítulo 1, abre lá comigo Efésios capítulo 1, versículos 3 a 8. Efésios 1,
3-8 diz assim: Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. Esse texto fala para nós, resumidamente e claramente, de que Deus se moveu antes mesmo da fundação do mundo, em direção a nós. Nos escolheu e nos salvou da nossa condição. Se nós estamos aqui, se nós nos voltamos para Deus e temos a possibilidade de sair do lamaçal do pecado em que nós nascemos, é porque Deus nos escolheu lá antes da fundação do mundo. Ele é quem toma a iniciativa, o Pai é quem vem na nossa direção e Ele sempre é pronto para nos receber. Um segundo aspecto que a gente vê aqui sobre esse comportamento do Pai é que Ele não faz essa recepção por mérito. Olha só o que esse filho vem e faz. Ele ensaia o seu discurso e pronuncia. E qual é a resposta do pai? Tudo bem, filho, vem como meu empregado. Não. Parece que o pai ignora. Como se ele ouvisse e falasse, tá bom, você quer falar? Pode falar. Eu já sei o que você vai falar, mas que bom que você se entregou, que você entendeu, mas eu já tenho outros planos para você. Eu já tenho outras coisas preparadas para você. Traz lá a roupa para ele. Ele não vai ser empregado, não. Ele sempre foi filho. Ele passou um tempo longe, fez coisas horríveis mesmo, contra ele, contra a sua própria vida, mas ele sempre foi filho e ele sempre vai ser meu. A salvação é garantida em Deus, em Cristo Jesus, e ela não é mérito nosso. Não tem nada que a gente possa fazer para merecer essa salvação. O pai recebe o filho, não porque ele vem arrependido, mas porque o pai já tinha no coração aquilo que ele ia fazer com o filho. A roupa já estava separada, o anel já era dele. As sandálias também já estavam prontas para receber o filho. Não tem nada que a gente possa fazer para convencer a Deus de que a gente merece o amor dele. Lembre do filho mais velho. Aqui também tem muita relação com o tratamento do filho mais velho. Ele fala para o pai, pai, eu sempre fiz tudo aqui, te obedeci. Para esse filho rebelde, o boi gordo, para mim nem um cabritinho magro. Como que funciona isso, Deus? A sua tabela está quebrada? Eu sempre trabalhei tanto, parece aquele irmão que não faz tanta coisa igual eu faço, recebe tantas bênçãos, está sempre tão bem, e eu estou aqui cheio de problemas, vivendo tantas lutas e dificuldades, mas eu estou sempre fazendo tanta coisa para o Senhor, para a sua igreja, e o Senhor não me recompensa, porque a gente às vezes quer convencer a Deus de que a gente merece a salvação. Mas a salvação não é por merecimento, por desempenho, por performance. A salvação é graça, é gratuita e graciosa sobre as nossas vidas. É por causa do amor de Deus que nós somos salvos e não por causa do nosso muito fazer, da nossa muita desenvoltura na vida de fé, na nossa espiritualidade. Então não há nada que a gente faça para aumentar ou diminuir o amor de Deus, porque ele é derramado perfeitamente sobre nós, na medida perfeita, que nos salva por completo. Por isso mesmo, quando você estiver pecando, não espere o momento certo para vir. Tem gente que está numa vida de pecado e fala, não, eu ainda não fui, porque tem um momento certo, eu preciso melhorar essa área da minha vida. Venha agora. Venha agora. Deus já tem um plano reservado para você. Venha arrependido, mas venha. Venha hoje. E venha já, desse jeito que você está. Não venha quando você estiver pecando menos, porque você não vai pecar menos sozinho. Você só vai conseguir melhorar, crescer e desenvolver a vida espiritual de retidão e obediência com a ajuda do Espírito Santo. Então venha hoje, porque Deus não está preocupado com aquilo que você pode oferecer de desempenho para te salvar. As boas obras foram separadas para os salvos e não para aqueles que querem se salvar, mas para aqueles que já foram salvos. O Pai recebe independente do seu desempenho e do seu mérito, mas sempre nos méritos de Cristo. O terceiro aspecto que a gente vê aqui a respeito do Pai e daquilo que Ele é e daquilo que Ele faz é que Ele não deixa o Filho como está.
Ele recebe o filho imundo, fedendo a porco, de uma viagem longa. E como ele estava sem nenhum tostão, muito provavelmente a pé, sem banho, dormindo na estrada, não tinha dinheiro para hotel nenhum, não tinha dinheiro para pagar o banho. Com fome, fedendo mesmo, ele abraça e beija, mas ele reveste o seu filho de novas roupas. A Bíblia fala para nós que nós devemos nos revestir do novo homem. Nós devemos nos vestir, nos cingir de verdade, da verdade de Deus. Deus dá para nós, quando Ele nos chama para um relacionamento e nos recebe pelos méritos de Cristo, a uma nova vida, a uma mudança. Não para viver como empregado, como aquele filho mais velho, nem para viver na libertinagem como o filho mais novo, mas para uma nova vida, revestidos da nova vida que Deus nos concede. Ele nos dá as vestes limpas para vestir. Ele tira de nós a veste pecaminosa, tira de nós essa cosmovisão mundana, estragada deste século, e coloca sobre nós uma nova visão de mundo, uma nova percepção sobre as coisas. Ele coloca na nossa mão um anel. O anel era o selo da família. O anel servia para selar correspondências que a família mandasse. Deus coloca na nossa mão um anel para que nós possamos anunciar uma nova mensagem, para que nós possamos enviar cartas e sermos cartas vivas, selados com o Espírito Santo. Nosso jeito de falar muda. Lembra que nós lemos durante a liturgia? Aquele que roubava, não roube mais, mas trabalhe. Aquele que mentia, não minta mais, mas fale a verdade. Aquele que está com Cristo, que não fale de maneira suja, mas fale com pureza. Que não seja irado, que não faça gritaria, que não seja ignorante, mas que viva de uma nova vida, revestido de um novo homem, revestido de uma nova condição concedida por Deus. Nós recebemos em Cristo o Espírito de Deus. Gálatas 5 fala para nós o fruto do Espírito. E é esse fruto que nós devemos perseguir, a obra do Espírito na nossa vida. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11, também nos fala de uma vida de obediência e pureza. Quero ler com você 2 Pedro 3, 11. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Nós somos chamados para viver de uma maneira santa e piedosa diante de Deus. O Senhor nos chama para uma nova vida, livres do pecado, livres da sujeira dos porcos, mas limpos, com uma nova sandália, para andar por lugares novos, com um anel no dedo, para pregarmos a mensagem do Evangelho, com novas vestes, para que a gente não viva em impureza, mas cobertos de toda a vergonha do pecado. Por último, a gente vê aqui a última posição do Pai, quando Ele recebe os seus filhos de volta, quando Ele nos chama para um relacionamento profundo com Ele, quando Ele nos tira do lamaçal do pecado, pela graça e pelo sacrifício de Cristo Jesus. É que Ele diz assim, versículo 22, o pai, porém, disse aos seus servos, tragam depressa a melhor roupa, vistam nele, põem um anel, tragam e matem o bezerro gordo, vamos comer e festejar. O Senhor mata para nós, não o bezerro magro, mas o bezerro gordo. Ele oferece para nós bênçãos maravilhosas. A festa que Deus faz quando um pecador se arrepende, concede a ele bênçãos maravilhosas e bênçãos eternas. O boi gordo aqui é essa festa que não acaba, que tem comida de sobra, para essa festa, para outra, e para mais uma, e para mais uma. A bênção que Deus compartilha conosco no arrependimento é uma bênção que ecoa para a eternidade, que aponta para o céu, que nos mostra que Deus nos concede bênçãos eternas. Ele nos concede bênçãos sem medidas nessa vida também. Deus nos sustenta fisicamente, Ele nos dá saúde física. Deus nos sustenta espiritualmente, Ele nos enche do seu Santo Espírito e nos permite vencer as forças malignas que podem nos atormentar. Ele nos dá sustento emocional, nos dando alegria contínua, perene, alegria da salvação. E a palavra fala para nós que nós devemos nos alegrar na salvação que recebemos de Deus. Deus nos sustenta eternamente com bênçãos de sobra
para a vida eterna. Ele nos promete algo para além dessa vida. Ele nos concede uma bênção na eternidade, uma vida eterna com Ele, na morada com Deus. Eu quero concluir com você, lembrando desses filhos, mas muito mais lembrando desse Pai, o nosso Pai, o único Deus verdadeiro, que nos recebe em todo tempo, nos chama para ser seu. Pelo sacrifício do seu Filho, nos tira da condição pecaminosa que nós estamos. Nos dá novas vestes, um novo jeito de viver e nos concede bênçãos maravilhosas. Nós podemos viver debaixo desse relacionamento maravilhoso. Basta nós buscarmos, nos submetermos, clamarmos: Deus, eu quero ser seu, quero ser filho. Eu não quero ser como o filho mais velho, que estava dentro, mas o coração estava fora. Não quero ser rebelde como o filho mais novo, que tomou aquilo que o pai podia conceder e desperdiçou com prostitutas. Mas eu quero ser aquele que foi recebido, transformado e abençoado, sustentado espiritualmente, fisicamente, em todas as coisas, e que tenha certeza da vida eterna e que compartilha dessa bênção com outras pessoas. O chamado que nós recebemos hoje por essa palavra é o chamado para nós sermos filhos de Deus e vivermos como filhos de Deus. Mergulhar nas profundezas do relacionamento com Deus e provar de tudo aquilo que Ele tem para nos oferecer. E não é pouco, é muito. Se você tem provado pouco, se tem parecido insuficiente, se a vida cristã está cansativa para você, exigente demais, a tal ponto que parece que não é compensador, talvez você esteja vivendo a religião, talvez você esteja vivendo como o filho mais velho, talvez você esteja vivendo a religião que você mesmo criou e o Deus que você mesmo inventou. Conheça o Deus da palavra e prove de uma vida abundante, de bênçãos, de sustento, de vitória e de paz. Mesmo quando tudo estiver conturbado, como nós falamos hoje pela manhã, o Senhor sempre nos concede paz. Que Ele nos ensine a sermos filhos e que, se hoje nós estamos longe, que nós possamos nos direcionar, rumar de volta para casa, sabendo que Deus nos recebe de braços abertos, com um beijo, abraço, roupas limpas e um grande banquete. Amém? Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos e ore comigo para que Deus nos ensine e ministre, continue ministrando sobre nós dessa palavra. Deus, a parábola que o Senhor Jesus contou nos ensina sobre o caráter de Deus, sobre a sua paternidade conosco e que o Senhor é um Deus bom, um Pai maravilhoso que cuida dos seus filhos. Nos lembra que o Senhor nos chama de amigo e não mais de servos, porque o Senhor anseia por compartilhar da sua vontade para conosco, nessa relação que o Senhor nos chama para desenvolver com o Senhor. Pai, nos livra das coreografias espirituais, dos ritos, dos movimentos ensaiados, das respostas prontas, da fé rasa, da fé de repetição, como se fôssemos gravadores da Bíblia. Nós queremos entender e provar da vida com o Senhor. Obrigado porque o Senhor nos chama nessa noite para uma relação íntima contigo, apesar da nossa condição e de quem nós somos. O Senhor olhou para nós sabendo que nós éramos pecadores e que amávamos o pecado, que estávamos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos, que nós estávamos rolando na lama com os porcos, na maldade, que se nós ficarmos à nossa própria mercê, a gente sempre vai escolher muito mal. A gente vai escolher coisas que nos satisfazem agora, mas que nos matam eternamente. Obrigado porque o Senhor nos convida ao retorno sempre. O Senhor nos convida à relação contigo íntima sempre, todos os dias. Está pronto para renovar conosco a aliança, pronto a nos perdoar, mas sempre também com firmeza e autoridade, nos instando a viver debaixo da sua palavra, em obediência, revestidos da justiça de Deus, revestidos do fruto do Espírito, expressando, ó Pai querido, do caráter de Cristo em nós, da nova vida que recebemos. E obrigado porque o Senhor nos concede bênçãos maravilhosas, espirituais. O Senhor continua trabalhando no meio do seu povo. O Senhor ainda pode hoje fazer coisas extraordinárias no nosso meio. Perdão, Senhor, porque a gente tem provado de uma fé, muitas vezes mecânica, automática, uma fé ensaiada mesmo, pensada demais. E a gente não deixa que o Senhor nos mostre, a gente quer fechar os olhos quando o Senhor está nos mostrando que o Senhor tem muito mais para nos oferecer. O Senhor tem milagres para fazer no nosso meio.
O Senhor tem transformações grandiosas para fazer no meio da igreja do Tarumã. O Senhor, Pai querido, tem chamados para levantar aqui. O Senhor tem pessoas aqui chamadas para servir no ministério. Eu creio nisso, ó Pai. O Senhor tem muito mais para nós. O Senhor quer ver essa igreja vibrante, cheia do Espírito Santo, pregando o Evangelho, plantando novas igrejas. Pai, como nós precisamos ser uma igreja missionária. Nós estamos muitas vezes com o coração seco, Pai, como o filho mais velho. Dentro de casa, todo domingo, mas secos, improdutivos. Repetindo o movimento ano após ano, dia após dia, domingo após domingo, sem produzir nada. E tristes porque o Senhor celebrou com aquele que se arrependeu verdadeiramente. E a gente só queria um cabrito, quando o Senhor sempre disse, mas tudo aqui é seu. Pai, que nós possamos desfrutar das bênçãos que o Senhor tem a nos oferecer. Traz-nos para perto de Ti, para uma relação íntima com o Senhor. Que nós possamos ter amor pelos Seus mandamentos, como o Salmo 119 nos fala. Que nós possamos buscar a vontade de Deus constantemente, em oração, em submissão, em piedade, uma vida com o Senhor. Que nós possamos deixar aquilo que é mal e viver aquilo que o Senhor tem para nós. Nos livra mesmo do pecado, nos liberta de toda a escravidão do mal. Em nome de Jesus é que eu oro agradecido. Que a graça maravilhosa de Cristo Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós, com todo o povo de Deus espalhado pela terra hoje e para todos sempre. Amém.